O ponto realmente principal de virada foi um vídeo que eu fiz com a dona Vicentina. Era uma senhora, ela estava fazendo a venda de panos numa farmácia ali que era perto da minha casa, e ela contou que tinha morrido a filha, o genro, ela estava cuidando de 3 netos. Daí eu falei, olha, para te ajudar, vou comprar todos os panos. E era Dia das Mães, né? Dia das Mães, exatamente. Daí, quantos são? Ela fez a conta e tal. Daí eu falei, olha, mas para te ajudar mesmo, só vou levar um. E ela chorou, ela ficou super emocionada. Eu, assim... Você pagou por todos, mas levou só um. Sim, deixou para ela vender. Eu senti assim, falei, nossa, tipo assim, gerou aquela carga emocional realmente muito grande. Eu fui para casa, falei, nossa, esse vídeo aqui, alguma coisa vai acontecer. E eu, editando, assim, me emocionei, publiquei o vídeo e começou, assim, um monte de gente, não, faz vaquinha, vamos ajudar ela. E como era perto do Dia das Mães, então pegou muito, né? Uma avó que cuida dos netos, mas eu percebi, olha, eu posso ajudar a pessoa realmente naquele momento, fazer a diferença para ela, mas se eu tiver uma comunidade de pessoas que realmente vão querer fazer uma vaquinha, vão querer ajudar, pô, eu posso realmente mudar a vida dessas pessoas para sempre. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Vanusa e eu aqui. Mais um dia de trabalho para nós, Vanusa? Sim, mas é um trabalho muito gostoso, né? Sem dúvida, acho que esse momento é um momento de parar tudo, desligar o celular, um dos poucos momentos, porque tá todo mundo ligado na internet 24 horas. Engraçado como essas pessoas no Instagram, no YouTube, essas pessoas, nós pessoas também, sim, claro. Acabamos nos tornando referência, né? Referência para muita gente, assim como as pessoas que a gente segue, né? Parece que a gente conhece elas, que é amigo delas. Sim, exatamente. Tem algumas que a relação acaba ficando tão próxima, né? E você sabe que eu, por conta do blog, na época que eu era mais ativa no blog, acabei conhecendo mesmo muita gente e foi muito legal. Sempre gente muito bacana. A gente recebe dicas toda hora, sugestões, chame esse, fale com aquele. É legal. E aqui também um espaço de trabalho voluntário. Nós nos doamos aqui também muitas vezes para tentar o quê? Provocar as pessoas a fazerem reflexões sobre a vida, relacionadas, né, pensar um pouquinho na saúde, na promoção da saúde. Eu penso assim que seja inspiração, além de informação. Eu acho que isso é muito bacana, né? Que a gente acaba trazendo, claro, trazemos especialistas, cientistas e tal, mas também casos que são inspiradores. Isso, para mim, assim, tem um valor fantástico. Eu não sei para você, João. Muito bom. Para mim, é o meu momento de doar o meu tempo para tentar procurar fazer o bem, né? Quem somos nós, né? Seria até um pouco de presunção dizer mesmo que nós estamos fazendo o bem. A gente está fazendo um esforço para, quem sabe, levar algo de bom para as pessoas. E hoje aqui? Hoje tem um cara super bacana que eu espero que seja inspiração. Pura inspiração, com uma história muito legal e que certamente vai emocionar quem estiver acompanhando a gente. Como é que é o nome dele? Ilan Krieger. Ilan Krieger. Alguém lembra desse sobrenome? Será que a gente já trouxe um Krieger aqui? Eu acho que essa família gosta de mudanças, né? Sim, radicais nas suas vidas. Gosta de confusão. Pô, brigadão pelo convite. Prazer enorme de estar aqui conversando com vocês, né? Conversando um pouquinho sobre a minha carreira, sobre as coisas que eu faço. E, pô, parabéns aí também pela estrutura, tá show de bola aí, muito legal mesmo. Obrigada. Não é nossa, né? A gente paga caro pela estrutura e não tem desconto não, é pesado o negócio. Nossa, mas faz parte. Faz parte. Tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena, tá bonitão. O investimento não é só no conteúdo, o investimento também é na estrutura que a gente oferece. Não, faz diferença, com certeza. Mas, Ilan, a Vanusa falou aqui, né, do teu pai, que esteve aqui conosco, Joel Krieger, atleta amador, quase 70, é isso? Tá com quase 70, vai fazer 70 anos e tentando atravessar o Canal da Mancha. Quase 70, com corpinho e cabeça de 55. Eu gosto demais de conversar com ele, porque ele é muito ativo, dá um banho na gente. Se preparando para o Ironman e uma vida assim, 100% organizada, planejada, regrada, né? Acorda 4 horas da manhã, às 8 horas da manhã já treinou, horário para tudo. E eu perguntei para ele aqui, escuta, não tem nenhuma escapadinha? Não tem, nenhuma. É verdade isso, conta aqui pra gente. É verdade. Eu acho que ele gosta realmente de seguir a risca e eu lembro sempre porque eu acompanhei ele em muitas dessas subidas de montanha. Eu tenho 4 dos 7 cumes
E ele sempre é muito organizado, porque, vamos dizer assim, chega lá, a nutricionista e passa para ele, olha, você tem que comer uma barrinha aqui, você tem que fazer não sei o que ali, e ele, tipo assim, ele segue a risca e não pula nada e não faz, e essa coisa de treinamento também, ele segue muito, realmente, afinco, e eu acho que, na verdade, é parte do processo até mental dele, de organização, porque, né, quando ele está treinando, ele sente que ele está ali, né, naquela movimentação, e quando você chega e ele... foi subir uma montanha e não conseguiu, ou foi fazer o Canal da Mancha e não conseguiu. Ele fala, não, eu treinei pouco, ou não treinei direito, Vou ou fazer faltou de novo. isso. Exatamente. Isso que me deixa assim... Mas ele fez uma reflexão, ele falou o seguinte, treinei o suficiente, fiz o que tinha que fazer, mas errei em algumas questões técnicas, vou fazer de novo, agora a gente vai acertar, que foi na questão da alimentação, foi uma delas, e a questão da pasta. Proteção, da pasta. pasta, da proteção. Mas... ele é um cara que inspira todos nós, né? A mudança de vida. E você também veio aqui. A gente recebeu aqui outro dia também a Eliane Krasik. Sim, tem 84. Não vou falar a idade dela, né? Ah, mais porque velha. não, mas é Mas ela tem isso. orgulho de falar. E ela disse o seguinte. É. Ela disse que a vida começa aos 80 anos. Que aos 80 anos ela comprou um ring light. Ela resolveu fazer lives. Que legal. E que conteúdo que ela faz também? De turismo. Ela é influencer de turismo. Legal. Então ela te ensina a comprar pontos em baixa, ensina a frequentar hotéis mais baratos, quando tem que fazer a viagem, sua viagem... Tamanho da mala. 12 roupas, é isso? 12 trajes que ela 12 usa? trajes. Por viagem. Uma malinha pequenininha de 20 quilos. Ela é muito organizada. A bolsinha que ela sai à noite, onde ela leva a maquiagem. Não, é fantástico. Treina todos os dias, o personal dá o treino online para ela, seja onde ela estiver. Não, e ela fala para um público que, né, provavelmente perto ali da idade dela, que merece estar viajando. Não, tá vou te realmente, dizer que não tá é realmente... só o público não? da idade dela. Se legal. você der uma passeada lá no Instagram dela, você começa a ver que tem gente jovem aprendendo. É muito bacana. Que legal. Mas aí a gente vê pessoas assim, chegando a uma certa idade e falando o seguinte, vou mudar tudo, vou fazer diferente, vou começar algo novo, vou treinar como teu pai fez, vou virar influencer como a Krasik fez. Mas não precisa ser necessariamente nessa fase da vida, né? Com certeza. Pode ser antes, pode ser de repente com 20 anos, de repente o cara fez uma faculdade, estudou engenharia e fala, não quero mais engenharia, quero fazer outra coisa. Ou a pessoa quando chega nos 30, olha, já está trabalhando em uma empresa. E eu também sou um pouco desse exemplo também, né, Vanusa? Você talvez também. seja também, mas você, de um Mas jeito ou de continuei outro, na volta para a comunicação, né? Já o meu caso, eu abandonei completamente, virei uma página e mudei completamente meus hábitos, a rotina, o trabalho, tudo, né? Comecei do zero. As pessoas que me acompanham nas redes sociais ficam falando lá, pô, cara, você mesmo As pessoas não acreditam muitas vezes, sabe? Será mesmo? Será que você não vai fazer o que você fazia antes e tal? Não, cara, é definitivo. Não, eu tô esperando você voltar para fazer isso e aquilo. E você também foi um pouco disso, né? Acho que exemplo de muita gente que durante a pandemia se sentiu obrigada a mudar, a fazer diferente. Exatamente. As pessoas têm dificuldade com a mudança, né? Chegar a essa conclusão, falar o seguinte, cara, não está dando certo aqui. Até o Gustavo Stella aqui, o nosso dono da estrutura, ele foi um cara que veio do quê? Dos jingles, dos estúdios, das produtoras de áudio, algo que com o tempo essa demanda se tornou menor. Né? O mercado se tornou mais restrito, né? Agora está se reinventando com os podcasts, né? E tentando se atualizar a um novo mercado. Mas não deve ter sido fácil para ele também aceitar isso. Você já fez um investimento no teu negócio, daí tem que mudar, fazer um novo investimento, dedicar mais tempo. É duro para a pessoa, né, que dedicou tanto tempo. Eu, quando fiz uma atividade, quando eu estive na atividade que a Vanusa conhece bem, eu estive na política durante muitos anos, eu chegava perto da eleição, me sentia obrigado a sair candidato. Eu trabalhei tanto, me dediquei tanto, como é que eu não vou sair agora? Né? Não é justo isso. E no mercado privado, na iniciativa privada, a mesma coisa acontece, né? Me dediquei tanto. Você entra numa paranoia, assim, eu não digo uma paranoia, mas uma certa teimosia, né? Que, puxa vida, não é possível que deu errado. Né? Eu sou obrigado a aceitar que deu errado e agora preciso seguir um outro caminho, um caminho novo e me dedicar. Não vai dar certo. E nem sempre é o dar errado, às vezes é a vontade de mudar, né? Conta um pouquinho pra gente coragem, né? Ou às vezes você também é obrigado. Mas eu acho que assim, de uma maneira mais ampla isso, e eu acho que a gente vai ver muito disso, até pelo exemplo que você deu dessa moça aí de 84 anos, porque acho que como a nossa expectativa de vida, né, cresceu,
Então, acho que a gente tem essa liberdade realmente, talvez você chegar nos 40, nos 50, nos 60, 70, 80 e falar, não, quero fazer uma coisa diferente, porque você ainda tem, né, muitos anos pela frente e por que não mudar? Mas acho que também, às vezes, uma coisa que me perseguiu, acho que muito na minha vida, na minha carreira, que é, às vezes, aquela coisa de você ser inquieto. Né, você querer procurar o novo, e só o novo, e isso às vezes é um problema. Porque às vezes você tá lá fazendo uma coisa que ela é muito boa, que ela tem valor, só que você olha a grama do vizinho e fala, pô, interessante aquela grama, é uma tendência, como na época que eu era DJ, vou fazer aquilo. E daí às vezes você perde a tua essência. Então acho que tem que cuidar um pouco disso. Sim, é legal evoluir, mudar, mas às vezes cuidar para você não realmente perder a essência. E comigo, assim, eu de uma certa maneira, eu fui obrigado a mudar. Né? Não foi uma coisa que eu fiz porque eu queria, mas até a gente estava falando em off aqui antes de começar, e hoje o trabalho que eu faço é um trabalho com propósito e um trabalho que eu gosto muito de fazer. Em 2020 eu estava trabalhando, eu era CEO de uma startup, né, diretor geral, a gente tinha 26 funcionários e a gente fazia venda de ingresso para grandes eventos e festivais. E daí, chegou lá março, né, começou aquelas notícias, né, já estava rodando um pouco ali na Europa já estavam cancelando um monte de eventos, e daí começou a pipocar aqui os primeiros casos no Brasil. Eu me reuni com o meu sócio, com a nossa gerente geral ali, daí a gente olhou e falou, olha, né, o que vai acontecer? Olhando lá para fora, já está tudo cancelando, e a gente começou a colocar cenários. Pô, será que daqui a 3 meses volta? O cenário 6 meses, 1 ano, né? A gente nunca imaginou 2 anos e pouco que aconteceu. Mas daí a gente tinha uma estrutura muito grande, né? A gente já tinha rodado ali, né, feito várias rodadas de investimento, mas aquela coisa, a gente começou a queimar aquela gordurinha, assim, putz, esses funcionários já estavam meio, né, para sair, vamos fazer umas demissões, vamos dar férias para quem a gente pode dar férias, mas daí foi sucedendo as semanas e a gente viu que a coisa realmente não ia voltar, e a gente começou a basicamente parar toda a estrutura que a gente tinha de tecnologia e tudo mais, porque não tinha venda de ingresso, não tinha como fazer e como seguir. Isso é dolorido? Desculpa te interromper, mas é dolorido esse momento de ter que interromper ali as atividades, sabendo que tem 20 e poucas famílias que dependem daquilo, ou pessoas, né? Sim. Porque eu penso também, né, tem aquela coisa meio... Claro, você pensa no outro, porque eu acho que mais cada um tem aquela mesma cabeça, mas pensando em você mesmo, para mim era meu sonho, né, 7 anos trabalhando naquilo, né, varando madrugada, né, fazendo realmente acontecer. Quando você vai criar uma startup, todo mundo acha, meu Deus, pensa que é o Mark Zuckerberg, que você já está ganhando milhões. Não, mas você está lá, né, ganhando pouco, sofrendo ali, fazendo a coisa acontecer e sempre pensando, né, o dia de amanhã vai ser diferente, a gente vai crescer, a gente vai expandir. E quando você realmente não consegue assim, às vezes você também pensa, eu cheguei num ponto, mas eu falei, eu errei aqui, eu errei ali, e a coisa não seguiu, um pouco por minha culpa, né? Eu estava nas rédeas, ele podia fazer a coisa acontecer. Mas quando chega uma coisa maior, que você não tem como vencer aquilo, e daí você fica naquela coisa assim, putz, mas o que eu poderia fazer de diferente? E claro, naquele momento a gente tentou, né, usar aquela estrutura que a gente tinha, que a gente criava comunidades de fãs para fazer essas vendas de ingresso. Vamos tentar fazer isso para eventos online, vamos tentar aplicar isso para dentro da empresa. Então a gente tentou fazer o que dentro de uma startup que você fala que é pivotar, né, que é mudar a tua estrutura, mas a gente não conseguiu. E daí a gente foi, né, diminuindo a estrutura, a gente foi parando de trabalhar, e daí eu queria de uma certa maneira me ocupar. E eu sou um cara muito workaholic, muito ligado em trabalho, e começou aquela história de lives, né? Um monte de live, umas lives gigantes com milhões de pessoas. E no universo que eu sempre trabalhei, né? Eu fui DJ por muitos anos, eu fundei uma escola de DJs, e daí eu falei, vou voltar a fazer live. Então eu me reuni com 2 amigos que a gente já tinha uma festa, vamos fazer uma festa online, a gente começou a fazer essas lives, e daí eu vi assim, pode ter um negócio aqui, né? Pode ser uma coisa para os DJs realmente ganharem dinheiro, sobreviverem fazendo lives. E eu acabei criando uma comunidade que ia ajudar os DJs a fazerem exatamente isso, e até que surgiu o nome Next Level DJ, que era aquele DJ do próximo nível, e eu pegava, criei uma comunidade, tinha 100 e poucas pessoas que estavam lá dentro, e eu pegava, dava aula todos os dias, até para ocupar minha cabeça, todos os dias, às 11 horas da manhã, eu fazia uma live, que às vezes se estendia até 1, 2 horas da tarde, e eu ia lá e apresentava como que você vai fazer uma divulgação boa, como que você vai reter as pessoas na live, como é que você vai realmente monetizar. Ou seja, não era para ser DJ, era para se apresentar pela internet como DJ. Exatamente, e ganhar dinheiro com isso. Comercializar o produto. Exato. E daí a gente até usava uma plataforma de games muito conhecida para lives, que é a Twitch.
Então eu ia fazendo aquelas lives lá, e daí tava sempre mostrando para eles, olha, como você melhorar o teu Instagram, como você divulgar no Facebook, e até que eu conheci o TikTok, não conhecia ainda a plataforma, tinha meio que ouvido falar, e naquela época era, aquela coisa da dancinha e tal, e daí eu pensei, vou pegar, vou entender um pouquinho mais, e até estava numa comunidade de streamers, e lá tinha um curso, que era um curso de 15 minutos, 15, 20 minutos, que uma menina ia lá apresentar, falava do algoritmo, como é que funcionava. E eu olhei e falei, essa menina tá com 20 mil seguidores no TikTok, pô, que incrível. Naquela época, eu acho que meu Instagram pessoal ali tinha uns 7, 8 mil, e eu anos ali tentando crescer ele. Falei, essa menina tá muito bem, essa entende, acho que eu vou para esse lado. Eu peguei, estudei um pouco, fiquei ali, passei um final de semana que eu fiquei no TikTok, fiquei vendo os vídeos, entendendo como é que funcionava, seguindo ali as ideias que ela passou, e no domingo eu peguei de manhã e gravei 3 vídeos. E daí gravei, lancei os 3 vídeos e fui ver o que estava acontecendo, né? Fui deixar rodar. Um desses vídeos acho que já pegou 1 milhão e pouco, um outro pegou uns 500 mil e um outro deu, sei lá, uns 20, 30 mil views. E da noite pro dia eu já estava com 40 mil seguidores. Uau! E daí no dia seguinte, a primeira aula, né, eu falei, já vou mostrar isso, acho que todo mundo vai pular de alegria. Daí voltei para minha comunidade e mostrei, apresentei com afinco, como é que a menina tinha me mostrado, o algoritmo, o que tinha que fazer, e deu o caminho das pedras para eles. Mas eu percebi que começaram, né, meio a falar por trás e meio comentaram, falaram, agora o Willan vira TikToker, agora o Willan vai fazer dancinha. E eu senti que eles realmente não entenderam o tamanho daquela oportunidade. E eu mantive a comunidade e continuei fazendo vídeos e começou a crescer muito o meu perfil, foi lá 50 mil, 100 mil, 150 mil. E daí as pessoas chegavam nessas aulas que eu dava lá de manhã e era uma molecada, uma galera, pessoal bem novo, falava, que legal, você dá aula bem, mas eu não quero ver aula. Joga alguma coisa aí, porque é uma plataforma de games, toca uma música, que você é DJ, tal. E daí eu falei, vou começar a experimentar. Então daí à tarde eu começava a abrir umas lives, e as lives que eu fazia dando aula ali, dava 40, 50 pessoas. Essas lives que eu fazia ali, às vezes no TikTok, ou às vezes na Twitch, já dava 100, 200. Tem alguma coisa meio que acontecendo. E começou a crescer tanto, eu percebi que a comunidade ali, né, não ia realmente dar tantos frutos. E, vou focar realmente nesse universo de criação de conteúdo. E eu acabei meio que focando num nicho que é um game específico lá, que é o Fortnite. Então, um game que eu meio que brincava com meu filho, eu comecei a jogar cada vez mais aquilo. Conheço demais. Você conhece também? Não, só de ver, porque eu nunca joguei. Meu filho, sim, os meninos que tem 16 também. anos, ele era fissurado nesse Fortnite. Meus 2 filhos, né? E o mais novo também, o de 9 também. Então, o de 9 entrou depois, mas agora eles já passaram essa fase. É um jogo que ele é interessante. Você era daqueles caras que ficava falando como é que faz, como é que chega, como é que descobre e tal, vai orientando? Sim, dava dicas, mas eu me especializei muito em fazer competições. Então eu pegava, fazia competições nessas lives, às vezes chegava a 700, 800 pessoas participando das competições, eu usava uma ferramenta que meio que agrupava, em vez de ser uma competição oficial lá do próprio Fortnite, era uma competição que eu criava. E foi um trabalho que deu super certo, eu virei afiliado da Twitch, né, ganhava o selo de verificado, cheguei a fazer front page da Twitch, cheguei a fazer lives com 5, 6 mil pessoas. Uau. E era um trabalho que eu gostava, era divertido, mas eu não tinha muito apoio dentro da minha casa. A minha esposa, na época, ela falava, mas isso aqui é uma coisa que você está brincando com criança, tal. Ela não gostava daquilo. E eu fui seguindo, as coisas foram indo legal, até, claro, teve aquele auge ali 2020, 2021, e a coisa foi meio que caminhando. E desse universo de startups, né, eu conhecia muita gente e acabei sendo convidado para virar sócio de uma outra startup, que era uma health tech. E eu achei um trabalho também com muito propósito, que a gente ia trabalhar com pessoas que têm diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto, de uma maneira que você não vai focar em remédio, mas sim em mudanças de hábito. Então eu falei, isso aqui é legal. A minha esposa na época falou, é isso que você tem que fazer. Eu falei, vou nessa. E era interessante lá que a gente só trabalhava 4 dias. Então tinha uma certa facilidade, uma maleabilidade num dia livre. O José, que era o espanhol que me chamou para ser sócio, ele falou, olha, não tem problema, pode continuar criando teus conteúdos. Eu acabei parando com as lives, eu tinha lançado até um curso de como fazer lives, como encher as lives, e acabei não focando mais nisso e fui meio que seguindo, fazendo um pouquinho de conteúdo e focando na startup, que era na Lincoln. E acabou que eu gosto muito de estudar e ter mentores, pessoas que realmente chegaram lá. E eu já tinha feito, acho que umas 3, 4 mentorias com o norte-americano Joseph Todd. E eu fiz uma nova mentoria com ele e ele deu uma ideia. Ele falou, olha, isso era 2020, mais ou menos ali em março, abril.
2022, desculpa. E ele virou para mim e falou, olha, agora que tá começando a abrir, né, as pessoas estão começando a ir pra rua, tem uma tendência muito boa de uma coisa que rolava muito antes e agora vai voltar a ter, que são as pegadinhas do bem. Daí, como é que é isso? Ele mostrou umas referências e falei, vou experimentar. E daí eu fiz um primeiro vídeo que eu parei na frente da minha casa e fui lá, tava lá com uma câmera e daí chegou uma pessoa e eu fui perguntar para ela e fiz meio que uma brincadeira, assim. Eu perguntei como se fosse, sei lá, uma droga, alguma coisa assim. E cheguei, era uma mãe lá e falei, olha, o que você faria se você descobrisse que teu filho está usando o Discord? E o Discord é uma plataforma de comunicação muito usada para games. Então tinha tudo a ver com o meu universo, que era, né, a molecada que estava conectada. E aquela mãe falou assim, meu Deus, eu, sei lá, ia chamar as outras mães. Eu acho que eu vi essas pegadinhas sem saber que era você, cara. E daí ela assim, ficou super assustada, meu Deus, ia chamar as mães, e não sei, ia internar ele e tal. E daí esse vídeo, que era um vídeo relativamente simples, 30 e poucos segundos, ele pegou uns 3 milhões e meio, 4 milhões de visualizações. Naquela época foi meu recorde. Então eu falei, olha, acho que tem alguma coisa forte aqui. Legal nisso, é. Já ganhei um monte de seguidores. Só que eu não sabia muito bem como fazer, né? E não tinha, tipo assim, eu não tinha referências assim, muito claras. E daí eu comecei a fazer uns vídeos, e eu não tinha também uma câmera específica para fazer como eu tenho hoje, já conto para vocês. E daí eu vi até, tem muitos influenciadores em Curitiba que faz, que é um esquema que você vem meio com o celular aqui, você vai com a mão fechada, sim. e vai meio, dá um soquinho. Daí quando a pessoa dá o soquinho, você vai lá e dá um bombom. Virou uma trend, assim, né? Virou, bem forte. Tem gente que faz até hoje aí bastante. E daí eu fiz um vídeo desse com um bombom, acho que deu uns 10 milhões. Do bombom eu vi. Deu uns 10 milhões, mas pode ter sido... Felto me passou. Legal. Deu uns 10 milhões, tem uma coisa bem quente. Daí eu comecei a fazer com 50 reais, e daí também meio que viralizou bastante. Mas o ponto realmente principal de virada foi um vídeo que eu fiz com a dona Vicentina. Era uma senhora, ela estava fazendo a venda de panos numa farmácia ali que era perto da minha casa, e eu passei lá, ela, eu tô vendendo os panos, aqui não quer comprar um pano? Eu falei, né, como é que é, quanto custa? E ela começou a contar a história, e na verdade eu fiz esse com o celular na mão, assim, eu acho que ela não percebeu, tava meio que falando com ela, fiquei com o celular assim, e ela foi meio que contando. E ela contou que tinha morrido a filha, o genro, ela estava cuidando de 3 netos, e ela mostrou até a certidão de óbito, e eu falei, olha, para te ajudar, vou comprar todos os panos. E era Dia das Mães, né? Dia das Mães, exatamente. Daí, quantos são? Ela fez a conta, tal. Daí eu falei, olha, mas para te ajudar mesmo, só vou levar um. E ela chorou, ela ficou super emocionada. Eu, assim... Você pagou por todos, mas levou só um. Sim, deixou para ela vender. Daí eu senti assim, falei, nossa, tipo assim, gerou aquela carga emocional realmente muito grande. Eu fui para casa, falei, nossa, esse vídeo aqui, alguma coisa vai acontecer. E eu, editando, assim, me emocionei, publiquei o vídeo, e começou, assim, um monte de gente, não, faz vaquinha, vamos ajudar ela. E como era perto do Dia das Mães, então pegou muito, né? Uma avó que cuida dos netos, não tem ali o filho, tal, o genro e a filha. E deu, assim, e daí o que eu achei interessante esse vídeo? Por quê? Teve aquele momento que foi bom, que eu acho que para ela ali teve um valor muito grande, de alguém que parou, olhou, e você sabe, né, a pessoa que tem lá um ambulante, quantos nãos ele não recebe, né, quantos vidros não fecham na cara, a pessoa Aquele cara que vem com a balinha no semáforo, né, que coloca no teu espelho, quantas pessoas compram ali, né, será? Quão 5%, invisível 10%? ele é, né? Exatamente. E é sofrido para eles. Alguém que só para, olha no olho, conversa, dá uma atenção, já faz uma diferença. Alguém vai, realmente ajuda, dá um abraço. Ainda naquela época não tinha essa história do te amo. Mas eu percebi, olha, eu posso ajudar a pessoa realmente naquele momento, fazer a diferença para ela, mas se eu tiver uma comunidade de pessoas que realmente vão querer fazer uma vaquinha, vão querer ajudar, eu posso realmente mudar a vida dessas pessoas para sempre. E naquela época eu não usava nenhuma plataforma realmente de vaquinha para as doações, e eu meio que organizei ali um formulário no Google Drive, e as pessoas falavam, olha, né, tá aqui o Pix dela, doe direto, se você quiser né, saber mais aqui sobre outras ações que eu for fazer, deixa o teu e-mail e fala quanto que você doou. Nesse formulário, acho que teve umas 1.500 pessoas que colocaram. Então, acho que muitas mais pessoas doaram. Eu acredito que essa primeira ação deu uns 30, 40 mil reais. A dona Vicentina nunca me falou exatamente quanto que deu naquela primeira. Mas foi essa virada que eu falei, eu quero realmente fazer isso. E daí eu comecei a estudar um pouco mais de como fazer uma maneira que você não usar um telefone. Porque você chega, por exemplo, eu chego lá, muitos vídeos que eu faço, a pessoa está vendendo ali uma paçoca, uma balinha de goma, e eu falo, olha, tô sem minha carteira aqui, tô indo pegar meu filho, ele adora balinha de goma.
você pode me dar uma, daqui a pouco eu passo aqui e pago. E, assim, se você tá com o celular na mão, o cara fala, pô, mas faz um Pix, né? Agora você tá com um iPhone 14 aqui. Hoje em dia tem essa do Pix, né? Como é que você não tem o dinheiro? Então, eu peguei e comecei a estudar vários tipos de câmeras diferentes. Então, eu comecei a ver aquelas câmeras que são usadas em tipo de pequenininhas. De policial. Eu vi uma outra câmera, que era uma câmera da DJI, que era uma quadradinha. E depois eu descobri essa marca que chama Insta360. Então, são umas câmeras de ação, são umas câmeras muito pequenininhas. Pô, essa é legal, cara. Até pra correr com ela, você dá pro teu pai, Sim. por exemplo, fazer os treinos dele. Ela tem aquela câmera, aquela lente olho de peixe, que é... Exatamente. E você coloca onde essa câmera? Então, daí eu uso basicamente aqui um colar aqui e ele vem com um imã. Daí você vem e cola ela em cima. Então, eu tenho 6 dessas câmeras, porque às vezes eu vou gravar, daí acaba a bateria. Um no peito, um nas costas, outro no braço, outro na testa. Não, eu uso uma por vez, Não, o cara tem que viver isso mesmo, né? Porque esse negócio de ser influencer, você tem que ser espontâneo. Mas para você ser espontâneo, você tem que captar as imagens no momento que você está sendo espontâneo. Exatamente. É o seguinte, não funciona comigo, né? A gente liga, o Gustavo fala, ligou a câmera, tá? Eu estou fazendo podcast. Por mais que a gente já fique muito à vontade, ainda estamos sabendo que estamos fazendo um podcast. Exato. Não posso falar nenhuma bobagem muito grande. E falo, né? Às vezes falo. Todos nós, né? mas o cara, para ser influencer, o cara tem que estar assim, eu vou me pegar de surpresa. Muito à vontade, É eu isso? acho, né? Sim. É que daí essa câmera, como ela é invisível, e daí que eu faço muito. Eu sempre vou com uma jaqueta que meio que cobre um pouco ela, e eu uso no geral, às vezes assim, eu estou usando uma que é tipo um X, assim. Então a câmera ela fica bem em cima e as pessoas realmente não percebem. E no geral também, às vezes eu tento me posicionar meio contra o sol, para poder pegar bem o rosto da pessoa. Então tá lá, tipo, aquele sol batendo atrás, a pessoa meio que, sabe, enxergando mais a tua silhueta, e as pessoas não percebem. Não consegue ver. Assim, talvez eu já fiz uns 300 vídeos desses que a pessoa realmente não é para ver a câmera, e talvez 3, 4 pessoas observaram, tá aqui a câmera, mas no geral, nem que ninguém percebe. E daí dá essa leveza realmente, da pessoa se abrir, dela se emocionar, dela Sim. falar da vida dela, dela contar. Mas depois ela tem que autorizar você. Eu só faço autorizado. Sim. Só faço autorizado. Cara, você é um programa de assistência social. A gente poderia não ter um Ministério de Assistência Social, uma Secretaria de Assistência Social e ter você lá, cara. Porque é mais ou menos o que eles com um custo muito mais baixo. Ou vários você não tem, vilãs, você né? você não tem todos os servidores, comissionados, a turma toda que custa caro para você. Esse dinheiro ele é Poderia ir destinado, né? direto O pra dinheiro pessoa. que é arrecadado, vamos dizer, um programa de voluntariado, por exemplo, né? Ele é arrecadado, ele mantém a estrutura, uma estrutura que às vezes é desnecessária. Você é um programa, cara. Você é um programa de assistência social, de ação social. O problema, assim, que, tipo, você não é o super-homem, né? Você não vai conseguir realmente resolver todos os problemas possíveis e imagináveis. E a gente sabe que é uma coisa muito mais estrutural, né? Tem, por exemplo, teve um vídeo de um senhor que eu fiz, que é o Sidney, e era um sábado de manhã, na verdade eu não tinha programado de gravar, nem nada parecido, tava eu e meu filho. No geral, eu gosto que ele veja essas coisas, mas, tipo, você gravar já com, tipo, teu filho junto, na rua, tem uma... Você tá trabalhando, pô, né? E tem uma preocupação a mais, assim. Daí tava esse senhor e ele falou, olha, eu preciso de um dinheiro que eu quero voltar pra fazendinha, que eu tenho uma casa lá. E daí eu falei, só um pouquinho, vou te ajudar. Voltei, peguei minha câmera e falei, vou gravar. Daí eu comecei a conversar com ele. Daí ele falou, olha, que eu tive um ataque epilético e tô aqui, eu preciso voltar pra minha casa e tal. E daí comecei a conversar com ele. Daí eu falei, vou te ajudar. Daí ele contou, tem minha filha mora em Chapecó, mas eu tô aqui e tal, e vou ficar bem. Daí eu falei, olha, eu dei R$200 pra ele, falei, eu quero que você pegue um táxi agora, tava no mercado municipal do lado, vá pra casa, descanse e vai dar tudo certo. Beleza. Daí eu publiquei esse vídeo e começou a gerar uma certa crítica, assim. E eu achei uma crítica honesta. Eu adoro realmente quando meus seguidores vão lá e... Tipo de crítica, você tá querendo se exibir aqui, Não, cara? não por isso. Essa fase já passou. Já? Mas tem ainda. Sempre tem um haterzinho que aparece lá. Isso baixou muito. Porque tem essa coisa meio até religiosa, eu respeito muito, né? De, você tem que ajudar, mas não tem que demonstrar. Isso. E eu também... Não pode se promover em cima disso. E eu imagino também, assim, para pessoas que realmente ajudam e ajudam com muito dinheiro, eles não querem se expor. Por quê? Se você mostra que você ajuda, imagine quantas pessoas vão começar a te pedir. Sim. E você quer ajudar realmente quem necessita, não quem está pedindo. Não. Porém, eu acho que quem mostra, como você está mostrando, pode dando incentivar outras Exatamente. pessoas. É isso que eu... Tá inspirando outras pessoas. Eu tô exatamente. inspirado agora, já me deu vontade de fazer alguma coisa Já, assim. né? Mas daí eu E nós peguei... vamos fazer dia 21.
Quando eu lancei o vídeo, as pessoas começaram a falar, pô, eu acho que você falhou, porque você deveria ter pegou ele, colocado no teu carro e levado ele embora. Porque até quando eu dei a nota, era uma nota, acho que de 2 notas de 100, ele olhava pra nota e ele falava, mas é R$100, assim, sabe? Com uma surpresa muito grande. E daí aconteceu que, como ele falou que a filha dele era de Chapecó, muita gente começou a falar, cadê a filha dele? Vamos encontrar a filha dele, até julgando a filha dele. Como é que deixa um pai, assim? E era um senhor que eu perguntei a idade dele, ele falou, 54 anos, alguma coisa Jovem. assim. Mas parecia que tinha, sei lá, talvez 70 ou mais, assim. Entendi. E daí eu peguei e até fiz um stories, comentei, falei, olha, não é desculpa, mas eu tava com meu filho, eu não tinha tempo, eu não tinha me programado, mas eu acho que eu falei e eu vou atrás dele. E apareceu a filha dele. E a filha dele contou que basicamente que ele tinha problema de alcoolismo já há muitos anos, que ela era, vamos dizer, ele era o pai biológico, mas ele nunca foi o pai de verdade, nunca basicamente conheceu ela, e só que ela até mostrou umas fotos e falou, realmente é ele, e falei, eu vou encontrar ele. Eu fui, encontrei ele, e quando eu encontrei ele, estava lá no mercado municipal, meio caído no chão, assim, 4 horas da tarde. Mas eu fui, peguei um pão de queijo, peguei um café, comecei a conversar com ele. Tava até com o Celso, que é um rapaz que eu também tirei da rua, hoje ele trabalha comigo. E eu fui lá, na hora que eu sentei, falei, olha, Sidney, você lembra de mim? Ele falou, lembro. Falei, eu encontrei a tua filha. A tua filha tá aqui, ele quer conversar com você e ela te ama, ela quer ficar junto com você, ela quer que você vá lá pra Criciúma. Eu liguei pra ela e falei, fale com ela. Ele não falou. E ele falou, me deixem em paz, me deixem sozinha. E daí eu fiquei até meio com raiva. Eu falei, cara, mas eu tô aqui pra ajudar, pode ser um ponto de virada. E o Celso, ele tava viciado em crack já há anos, tava morando na rua. Eu fiz um vídeo com ele, ele percebeu aquilo como um ponto de virada. Foi um vídeo que pegou 20 milhões de views. Eu fiz uma vaquinha pra ele, realmente ele começou a se conectar com os amigos do bem que ele tinha no passado e mudou completamente a vida dele, tá 150 dias limpo. E eu virei pro Celso e falei, cara, pô, deu uma coisa que eu quero bater nele aqui, porque pô, tem tanta oportunidade, ele pode realmente ser um ponto de virada agora e ele tá mandando a gente embora. Ele falou, calma, vamos voltar ali, vamos conversar com ele. A gente começou a conversar, Sidney, pô, mas vamos mudar e você não quer que a gente te ajude? Daí a gente pegou, consegui colocar ele no meu carro, a gente levou ele pro CRAS, que tem um albergue deles. O Celso já conhecia todo mundo lá, conseguimos colocar ele pra dentro. E eu falei, cara, a gente vai voltar amanhã, aqui vou te trazer uma muda de roupa, vamos mostrar, falar com a tua filha, vamos fazer a coisa acontecer. A gente voltei no dia seguinte, ele estava lá, a gente levou as roupas, a gente levou numa assistente social, a assistente social mostrou que ele já estava 25 anos na rua, que ele já tinha passado mais de 30 vezes falado com a assistente social, e ele falou, olha, não sei se ele vai ficar aqui, porque ele já muitas vezes veio, já foi embora, já estava tremendo ali, naquela coisa da abstinência. Da abstinência. Daí a gente, cara, tem festa junina hoje aqui, fique aqui. Mostrei, e ele tinha um olho azul, assim, um olho super lindo. Daí eu mostrei o Instagram, assim, da filha dele, os netos lindos, com aquele mesmo olho. Falei, cara, isso aqui você tem uma família, né? Você pode ser um ponto de virada. O Celso daí também contando, olha, também meio que mudou. Passei por isso e tudo. Daí a gente falou, olha, segunda-feira a gente volta e vamos ver o que vai acontecer. Só que daí a filha também ficou meio retraída, que ela falou, pô, né... É meu pai biológico, mas não é meu pai de verdade. E ela se sentiu até magoada com aquela coisa dele mandando a gente embora. A gente voltou segunda-feira e ele não estava lá. E daí eu percebi a filha também, de uma certa maneira, desconectou. E eu achei que naquele ponto eu tinha chego até onde que eu poderia chegar. E aconteceu daí, passou mais ou menos uns 2 meses, 3 semanas atrás, a filha dele me chamou e falou, o Sidney faleceu. Puxa. E até da maneira que ela falou, eu percebi, né? Ele não é o pai. Ele realmente é um cara que entrou ali com o genitor, mas nunca foi o pai para ela. E eu acho que ela tá certa também de se blindar em relação a isso. E aquela coisa assim, que você fica tipo, pô, eu poderia, né, ter feito diferente? Não, porque eu acho que eu dei o meu melhor ali. A gente foi até onde a gente poderia ir. E ela também quis. Ela talvez estava faltando isso para ela, porque ela deu um passo. Exatamente. Para se aproximar dele. Ele que errou de novo. Ela deu uma segunda chance para ele. Ele não quis pegar. Eu não sei qual que é a experiência assim, que você já tem, além do Celso e dessa, com população de rua. É que é muito difícil tirar uma pessoa que está na rua, ainda mais 20 e poucos anos, porque ele tem uma vida de liberdade que o vício precisa. Então é muito difícil para essa pessoa assim sair disso. Precisa uma determinação interior muito forte e às vezes ele não tem esse incentivo. Não acontece com todo mundo. Eles devem ter esses números percentuais aí. Agora, você falou de críticas que você recebe algumas
na internet isso é normal e natural, mas não vem de profissionais da área, por exemplo, pessoas que têm uma formação como assistente social, olha, você não está preparado para isso, você não está qualificado para fazer isso. Né? Eu entendo o teu gesto, mas quem tem que fazer isso somos nós, porque eu já vi isso acontecendo também. Né? Daí de um órgão público falar, não, isso é nosso trabalho. Não, pelo contrário, até no CRAS, lá quando a gente foi, muitas das assistentes sociais conheciam o meu trabalho, elogiaram, acharam muito legal, bateram foto. Então eu acho que elas percebem que é um trabalho diferente do que elas fazem, mas eu acho que não desvalorizando. Você não ultrapassa, né? Você não faz o trabalho de psicólogo, não ultrapassa. É até aqui, encaminhei até o CRAS, né? Nesse caso foi realmente o caminho. Mas não, eu acho que, tipo assim, acho que a crítica, ela sempre vai acontecer. Eu acho que todo mundo tem realmente o direito de fazer a crítica. E quando ela é construtiva, eu acho que você realmente aprende com isso te impulsiona. Então eu já tive várias fases assim dessa coisa da crítica. Primeiro era, você está ajudando, você tem que ajudar sem mostrar. Daí todo mundo começou a falar, não, mas é um bom exemplo, porque eu mesmo nunca tinha ajudado, e daí agora eu fui numa farmácia e comprei fralda para uma senhora que estava lá. Então você sente que gera um círculo virtuoso. Eu daí comecei a adotar essa coisa do amor ao próximo e falar eu te amo no final de todos os meus vídeos. E daí no começo, tipo assim, eu recebia muita crítica. Falava, pô, mas você falou eu te amo pra uma mulher casada. Você falou te amo pra um... Ai, gente, as pessoas são tão pequenas nesse ponto. Você falou te amo... Não, tem muita gente chata no mundo, né? Você falou te amo pra alguém que você acabou de conhecer e por aí vai. Só que daí o que aconteceu? De uma certa maneira, eu acho que você tem que ser 880. Se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Se você for lá na Amazon e for ver os livros do Harry Potter, você vai ver muitas e muitas avaliações 5 estrelas e algumas avaliações 1 estrela. Então, eu acho que é isso que eu quero ser. Não dá pra sofrer com isso, com certeza. Não, nem um pouco. A cabeça é boa nesse E daí, sentido. de uma certa maneira, eu consegui, acho que, criar uma certa comunidade e eles já são como se fosse a vacina para esses problemas. Porque daí alguém vem falar, mas pô, falou te amo. Daí alguém vem lá 10 comentando, pô, mas amor ao próximo e não sei o quê, você não entende e tal. Então a coisa ele vai meio que facilitando em relação a isso. E eu acho que também você tem que ter como se fosse assim, claro, vamos dizer assim, tem que ter o conceito ético, aquela maneira que você vai aplicar, e você não pode, vamos dizer, desvirtuar completamente essa linha, porque senão você vai estar magoando ali, né, aqueles teus seguidores que são teus super fãs. Mas quando você cria essa estrutura, você de uma certa maneira se blinda. Mas, de uma certa maneira, eu gosto de escutar a crítica, porque eu acho move que é uma você pra questão frente. de autoridade. Você cria uma autoridade e a partir dali as pessoas até vão criticar, mas elas vão saber fazer essa crítica. Não Mas é criticar já aquela coisa, entendeu? É que não é ruim. Que eu outra enxergo pessoa... a crítica como uma oportunidade. Você pode olhar com outros olhos, né? Oportunidade de esclarecer, oportunidade de debater e oportunidade de evoluir. Mas eu queria, assim, vamos voltar um pouquinho na comunicação, porque é incrível o crescimento rápido da comunicação que você teve. E hoje a internet é assim, as redes sociais, de modo geral, de repente explode, né? E tem que saber lidar, né? Tem muita gente que já vem tentando há muitos anos. E a comunicação, ela era diferente. A gente aprendeu isso mesmo fazendo a gestão de uma rádio, por exemplo. Sim. Que a gente mudava muito, né? Vamos mudar, vamos trazer tal comunicador. Gustavo e eu que está aqui com a gente aqui. Vamos trazer tal comunicador, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E a gente não dava tempo, né? Não dava espaço para que aquela audiência pudesse se consolidar. E, de repente, a gente falou, não, chega de tentar, de ficar fazendo mudanças muito radicais no nosso comportamento e vamos dar uma chance para um método, vamos dizer, de gestão, né, a médio e longo prazo. Mas não adiantou nada, continua uma merda. Bom, pelo menos agora a gente não perde dinheiro, né? A gente não ganha, mas não perde. Antes a gente só perdia. Mas a vantagem do instrumento digital é exatamente essa, né? Não tem essa de esperar consolidar uma audiência. De repente vem um negócio e você fala... E funciona um pouco como uma pesquisa qualitativa também, né? Que nem você contou aqui da tua trajetória. Eu fiz tal vídeo e eu identifiquei que... eu fiz tal vídeo, não foi tão bem e tal. E você consegue ir evoluindo em cima do retorno que você está tendo dos seus seguidores. Eu acho que tem dois lados, porque... De uma certa forma, para tudo que você for fazer hoje na internet, já tem um público. E isso que é legal, porque, vamos dizer, você vai lá e tem pessoas, vamos dizer, do Brasil inteiro, Portugal, todo mundo de língua portuguesa. Quem gosta daquele assunto vai se aproximar de você. Quem não gosta vai realmente ir para longe. Mas também é interessante quando você consegue, de uma certa maneira,
descobrir ou, né, ser o pioneiro do Oceano Azul. Porque quando eu comecei a fazer esses conteúdos de Fazendo Bem, eu fui basicamente um dos primeiros a fazer isso no Brasil. Então você vira uma certa referência e você começa a trazer outros criadores que começam a te copiar e começam a se inspirar em você, e aquele mercado acaba se consolidando. Crescendo. E claro, eu acho que daí é importante também, de uma certa maneira, você está sempre, não vou dizer à frente, mas você está sempre desenvolvendo formas diferenciadas de você estar apresentando o teu trabalho. Então até, acho que para você ter ideias inovadoras, tem meio que 3 formas. Ou você vai copiar alguma coisa que já existe, ou você vai misturar 2 coisas, ou você vai entender realmente a dinâmica que está ali dentro e como você vai poder aplicar. Então, por exemplo, nos meus vídeos que eu percebi, se eu consigo vir uma coisa que o vídeo que envolva várias pessoas, um vídeo que tenha uma crescente, um vídeo que mostre que as pessoas, cada um tem o seu preço, que tem uma certa coletividade, que possa ter um propósito no final, você vai ter uma chance muito grande de ter um vídeo viral. E, por exemplo, eu fiz um vídeo que eu saía perguntando para as pessoas, falava, você ligaria, por 50, não falava do dinheiro, mas falava, você ligaria para alguém, um familiar, um amigo, para dizer eu te amo agora? E daí as pessoas olhavam assim, se eu te der 50 reais, você liga? Se eu te der 100 reais, você liga? Só que acontece, tem vídeos desses que as pessoas fazem esse mesmo tipo de pergunta, mas não colocam dinheiro. Só que daí, essa engenharia de falar cada um tem seu preço, eu coloco o dinheiro até para a pessoa, talvez ela ligaria sem o dinheiro, mas quando você oferece o dinheiro, só ligou por causa do dinheiro. Ou às vezes a pessoa liga, daí a mãe fala, mas o que você está aprontando? Que nem teve uma menina, Rafaela, o que você está aprontando, Rafaela? Tô ganhando 50 reais. O que está acontecendo? Daí, não, mas falaram para eu te ligar que eu vou ganhar 50 reais. Você está louca, por que você está fazendo isso? Quem é essa pessoa? E foi bem legal, porque daí eu trouxe esses elementos, daí tinha um comentário assim no YouTube, a pessoa falando assim, cada um tem o seu preço. Que é exatamente a linha que eu escrevi, que eu estava atrás, realmente plantando aquilo. Então isso é legal, porque daí você sente que você tem esse poder realmente de mover, de fazer coisas diferentes, de estar sempre inovando e não cair na mesmice e conseguir realmente viralizar e trazer mais seguidores. Você segue outros influenciadores, como por exemplo o Dino Sonso, que faz isso também e tal? Conhece ele? Já tiveram algum encontro? Porque ele tem em São Paulo, aquele público é imenso, né? Eu assim, tem muitos influenciadores assim do bem. Então tem o Dino Sonso, tem o Alex Granig, tem o William da Bondade, que é aqui de Curitiba. O menino daquele que tem até o símbolo de uma avezinha. O Razões para Acreditar. Isso, o Vicente Carvalho do Razões para Acreditar. Tem o Eliseu Silva. Só que acontece assim, é um universo relativamente pequeno. Então eu não conheço diretamente eles, mas eu estou muito feliz porque até o Vicente Carvalho, que é do Razões, ele lançou um curso, eu entrei no curso dele, ele me ajuda em muitas coisas, muitas ações que eu faço. O pessoal da Vaquinha agora, que é a maior plataforma de doações que tem no Brasil, eu sou embaixador deles. Então, tipo assim, ajudo eles a criar conteúdo, a divulgar as vaquinhas. Então é legal ter essa conexão, porque realmente é um universo relativamente grande, mas pequeno, e as pessoas... o universo do bem, né? Exatamente, eu acho que todo mundo se respeita. E eu me inspiro muito, porque eu lancei uma ONG, né, que é Realizamos Sonhos, a gente tem o propósito de realizar 1 milhão de sonhos. E é diferente desses vídeos que eu faço, que eu interajo com a pessoa ali na rua, que eu realmente procuro alguém que, de uma certa maneira, confia, me ajuda em alguma coisa, e o vídeo sai. E esses vídeos funcionam muito bem. Mas, daí eu vejo, tem gente que tem necessidades muito maiores que não consegue nem sair de casa, que está lá cuidando dos filhos, fazendo a coisa acontecer, passando fome. Doente, né? Doente, como que eu vou ajudar essas pessoas? Então, a gente tem lá na Realizamos Sonhos um formulário, as pessoas enviam os sonhos, o Celso, que é esse rapaz que estava lá em situação de rua, hoje trabalha comigo, ele me ajuda a selecionar os sonhos, e eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Então, realmente encontrar aquela química para conseguir viralizar esses vídeos e conseguir fazer vaquinhas muito grandes. Teve uma vaquinha, já não sei, umas 6, 7 nesse formato, tem uma dessas que já bateu 8 mil, outra que está próximo dos 5 mil, mas ainda é pouco com outras vaquinhas que eu consegui de mais de 100 mil reais. Mas é aquela coisa realmente de aprender a linguagem. Então eu fui muito estudar, no final de semana estava olhando os vídeos do Dino Sonso, esse Eliseu Silva, ele tem uma cópia, assim, uma linguagem muito legal, a maneira que ele faz. Então acho que é uma maneira de você realmente ir pegando esses elementos, vendo as coisas que funcionam para você e tentando criar um mix teu, assim. E de uma certa maneira é um trabalho difícil, assim, é mais fácil você viralizar um vídeo que você vai fazer uma piadinha, alguma coisa assim, Claro. ter algum assunto realmente sério que faz a diferença. E hoje também esse mercado, ele está sofrendo um pouquinho, assim, de pessoas que fazem esse tipo de vídeo, mas fazem de uma maneira falsa. Então tem o tal do O Milionário, até eu fiz um expose dele, o cara pega,
e na verdade o buraco é bem mais embaixo. E vamos abrir a porta da esperança. Mais ou menos. Não, é pior. É uma agência mexicana. E eles se dizem que é a maior agência que tem a maior quantidade de visualizações de língua espanhola no mundo. Eles lá fazem o mesmo canal, lá no México e aqui no Brasil, que eles falam que é o tal do milionário, e o cara chega, interage com a pessoa na rua, procura alguém que vai lá ajudar, tal, tem uns testes ali meio de experimento social, e daí a pessoa, então você passou aqui, vou te dar uma BMW, vou te dar um Jeep. Mas é fake. Vou te dar 30 mil reais, tudo fake. Não dá. Não, atores, são atores contratados. São atores. E daí, no TikTok, as pessoas já... Alguém falou, pô, mas quem que é essa atriz? Daí alguém já vai e bota o link dela do TikTok. Daí você vai ver lá no Instagram, ela, atriz e tal. E era a mesma menina. Fácil Isso é mais barato, né? Porque daí não precisa dar o prêmio. Mas o pior de tudo, eu fiz esse exposed, contei todos os detalhes, e fiz um vídeo no TikTok, viralizou. No TikTok, de uma certa maneira, as pessoas entenderam, mas daí o cara publica os vídeos, eu fui lá ver, daí a pessoa fala, eu sei que é fake, mas eu gosto, é legal. Que daí é tipo uma novela. É tipo uma novela, mas daí, com certeza, se... Lembra do Telecat? É isso aí, fingia. Mas daí se colocar esse cara na parede, ele vai dizer, não, mas eu sempre... Era uma novela. Mas é uma enganação. Lógico. Mas é uma enganação. Tem que ter Consome quem quer. Não, mas teria que ter um comunicadinho, assim, isso é... Será conteúdo, que tem? Isso está na legislação? Pior que não. Uma novela, por exemplo? Eticamente, sim. Eticamente, não, sim. Mas a novela, você sabe que é novela. Ali, eles estão fazendo como se fosse verdade. Não, mas não tem nada escrito. Então, é o que eu estou dizendo. Teria que ter, como é, por exemplo, quando é uma publi ou quando é num jornal impresso, como tinha antes, né? A parte publicitária que vinha como se fosse em formato de reportagem, estava lá, que era um anúncio. Então, acho que isso tem que ser regulamentado, não é possível. Você faz propaganda também? Você faz publi, por exemplo, de alguém que contribui, que ajuda, que colabora, ou de alguém que quer promover o seu produto através da sua página? Eu fiz já Positivo, eu já fiz Colgate, e sim, daí você vai lá, apresenta e mostra que é uma publi. Eu fiz agora também com a Lojas França, que a gente está fazendo o Dia das Crianças, que eu vou lá na loja, faço uma brincadeira ali com a criança e dou um presente para eles. Até gravei um vídeo hoje, foi bem legal. E é muito bom realmente quando as marcas percebem esse tipo de conteúdo, acham interessante e querem chegar próximo e ajudar. Porque precisa sobreviver. Né? Você precisa sobreviver e o teu projeto precisa sobreviver. As empresas poderiam... Não tem nada de mal nisso, é o trabalho dele. Nenhum. Só que eu acho que tem que ser claro e não ser algo como você contou aqui dessa... E você ajuda o teu pai também no Instagram. Eu já ajudei bastante ele. Então peça para ele liberar o collab lá que nós pedimos. Nós pedimos autorização já semana passada, semana retrasada. Passada. Agora já passou o time, não adianta mais. Pode colocar. Não, mas ele da outra vez, é a segunda vez que ele esteve aqui com a gente. Acabou a bateria, mas eu vou abrir o Instagram dele, eu asseguro você. que ele esteve com a gente e a primeira ele demorou bastante também, e daí ele de repente soltou. E ele fez mais, não sei se foi você, mas fez alguns cortes, inclusive. Não, ele tá com social media que ajuda ele. Que ótimo. Mas tem uma mecânica, acho que é interessante, porque muita gente pergunta, não, mas de onde que você tira o dinheiro? E eu faço, às vezes, por exemplo, fiz um vídeo agora que eu dei R$800 para um rapaz. E da onde que veio esse dinheiro? Como é que você faz? Você é milionário? E eu peguei e fui realmente fazendo por ciclos e fui crescendo isso. Eu, no começo, só tinha uma plataforma que monetizava, que era o Quai, que monetizava para esse tipo de vídeo, que é basicamente um TikTok, um concorrente do TikTok. Então, eu já tinha lá mais ou menos uns R$5.000 que eu ganhava disso. E daí, quando eu comecei a fazer os experimentos, eu meio que calculava, falava, eu editava tudo, posso gastar mais ou menos 200 por vídeo, fazer às vezes 50, de 100 e tal, e ia meio que equilibrando. E daí hoje em dia você tem o YouTube também monetizando esse tipo de vídeo, o próprio Facebook ele é muito bom e o TikTok. Então eu ganho das 4 plataformas e claro, é um trabalho que dá um pouco de dor de barriga, porque você tem que matar um leão por dia, né? Você tem que manter os views lá em cima, e os views lá em cima eu digo, você vai receber. Eu digo de 1 milhão para mais para fazer a coisa acontecer e é uma mecânica bem apertada, mas funciona. Claro que daí quando vem uma publi, é aquele mês que é só felicidade, que dá tudo certo, mas não dá para só realmente depender das publis, que senão... E eles te procuram ou você tem que ir buscar uma publi? Hoje eu tenho um agente que trabalha também buscando, mas também eles procuram, né? Às vezes vai lá, né? Tem o e-mail lá
meu agente. E o meu agente, eu acho que é importante também, porque ele sabe colocar preço. Então, antes eu fazia alguma... A gente não sabe, né? Eu fazia uma coisa menor, o cara, quanto R$1.000? Ele fala, não, 10 mil por vídeo, para começar, um story 5 mil, se quiser. Se não quiser, tchau. E daí, pronto, ele deixa ele na frente negociando. Eu sou o policial bom, ele é o policial mau ali. Mas, cara, esse negócio de trabalhar como influencer na internet, você viu que você falando do teu filho, você é pai de família... Você chegou aqui, não, preciso ali fora gravar um stories, né? Daí a gente tá aqui conversando, você tem que correr para ver uma mensagem, responder. Como é que você separa teu tempo? Eu sou bem conectado assim com o trabalho e eu tento realmente equilibrar. Hoje eu sou divorciado, então não fico 100%... Por causa da internet, provavelmente. A tua esposa não levou a sério esse negócio. Brincadeira, cara, brincadeira. Você Então, não precisa falar do motivo. Eu tenho um pouco dessa facilidade de não estar presente com ele, mas sempre pego ele na aula, estou sempre conectado com ele. A minha namorada, ela respeita muito, ela gosta muito, mas é uma coisa que também, às vezes, acho que todo mundo acha que é fácil, né? É só fazer um videozinho, é só fazer um stories, é um trabalho, não, né? Você tem que ficar o tempo inteiro. Eu hoje, por exemplo, eu acordei e... passei o final de semana meio resfriado, não tava com toda aquela energia. Até eu liguei pra Flávia, minha namorada, e falei, olha, eu não tô muito animado hoje, conversa comigo, me dá uma palavra de apoio. Ela falou, não, vai ser bem legal, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos embora, vamos fazer a coisa acontecer. Então, tem aquela coisa realmente de você... E não é sempre que também dá certo. Né? Às vezes você vai lá, putz, quero fazer uma linha de conteúdo, quero desenvolver, você pensa tudo, mas a coisa não funciona. Não e você, putz, eu gastei tempo, gastei dinheiro, e tô aqui, não tá indo tão bem. Então, é um trabalho realmente muito desgastante e a ansiedade que te dá realmente do algoritmo, né, de querer fazer a coisa acontecer. Tem que cuidar para não ficar o tempo todo aqui vendo crescer, né? Não, ou e não tem uma crescer. certa dependência. Vira um vício. Eu estava acompanhando um neurobiólogo falando sobre essa questão da liberação de dopamina. E tem um pouco disso, quando você recebe um número de curtidas e, né, como Claro comer um que tem. chocolate, como... E tem que ter esse controle, né, na liberação de dopamina, que é algo muito difícil de você estabelecer na sua vida. Tô tentando diminuir o chocolate, tá difícil. E mantém os níveis mais altos de dopamina. Daí ele Ai. fala essa questão do sol, a questão do... E coisas que a gente gosta de fazer. E que o segredo do sucesso de qualquer atividade profissional é você conciliar a liberação, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz liberar a dopamina, com a atividade que você exerce. Daí você é o limite. Mas você vira um pouco workaholic também, porque você vira um pouco dependente dessa liberação de dopamina, né? Porque também tem, imagina, tem a pensar na ideia, daí tem sair para gravar, daí tem decupar, né, organizar os arquivos. Hoje eu tenho uma agência que me ajuda a editar os vídeos. Daí edita o vídeo, daí você corrige, daí você pensa na legenda, daí você vai publicar, daí eu publico em todas as plataformas. Então, eu, no geral, assim, principalmente no começo, nos primeiros minutos, nas primeiras horas, eu gosto de estar lá presente, para realmente ver a direção das coisas que estão indo, entender ali os comentários. Aquilo que você pensou, né? Responder. Hoje mesmo eu fiz um vídeo que eu sabia que ia dar essa coisa de uma certa discussão, e talvez uma certa crítica, mas eu topei seguir. Porque é um vídeo que eu faço que eu ofereço ali, eu falo, você quer ganhar R$25 em dinheiro agora ou eu dobro e passo para a próxima pessoa? E daí eu peguei, e no geral eu tava, sei lá, eu tinha acho que R$800 no bolso. E eu pensei, cara, dá para chegar talvez até 800. Eu já tinha feito até 400, mas falei, cara, se hoje bater 800 vai ser legal, vamos embora. E daí eu peguei, só que eu não tinha trocado 25, eu tinha só um 25. Daí eu peguei, veio um rapaz, e ele falou, não, eu quero os 25. Eu falei, tá bom, beleza, é teu. Daí eu fui lá, troquei o dinheiro e tal, voltei, falei, vou de volta. Daí veio uma senhora, daí eu de volta. Daí ela quer os 25. Daí eu, tá bom. Daí eu posso publicar? Daí ela, não pode. Daí eu, né? Pegar o dinheiro você pegou, publicar não pode. Mas tá bom, beleza. Eu fui lá, só que eu não tinha mais os R$25. Eu tinha uma nota de 5, uma de 10. Daí o meu cinegrafista falou, cara, escolhe bem aí, vamos seguir que vai dar tudo certo. Eu fui, eram duas moças e entendo, sei lá, final de mês, tava indo almoçar, talvez, deu 25,50. Quero os 25. Deu, você quer mesmo? Daí eu quero. Eu falei, tipo assim, o pessoal até falou no vídeo, cara, eu senti que você não ficou muito feliz. Eu falei, olha, eu não tenho os 25, vou te fazer um Pix. Daí a amiga dela falou, mas você oferece o dinheiro, não tem o Pix. Eu tava falando com a minha namorada agora, ela falou, pareceu que tava meio mal organizado. Eu sei que você é organizado, mas parecia. Mas
assim, essa dualidade, ela é boa às vezes, né? Gerar esse tipo de coisa, esse contraste. E eu acho que a nossa vida não... Normalmente muitos influenciadores, eles pintam aquele Instagram, né? Ai, é tudo lindo. Ai, minha família toda sorridente, que não sei o quê. E eu acho que você tem que... Você tá sempre errando. E você tem uma chance muito grande de errar. A maioria das vezes você erra. É o mundo real, né? É o mundo real. Então, eu acho que apresentar isso e gerar esse tipo de discussão. Daí eu fiz um stories meio que comentando, mostrando meio que o ponto de vista, abri uma caixa de pergunta, estava respondendo as caixas de pergunta, e falei, olha, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Então, teve gente que falou, né, pô, senti de você ali, né, não era o que você queria, mas é o que acontece. Eu acho que a gente tem que realmente estar vivendo o mundo real, principalmente quando eu faço um vídeo, que não é uma coisa scriptada. Claro, eu tenho um roteiro, tenho coisas que eu quero fazer, perguntas que eu quero, né, fazer para a pessoa, mas eu não sei se ela vai se emocionar, se ela não vai, se ela é uma pessoa mais fechada, e você tem que contornar isso e tentar tirar o melhor proveito do que você tem ali. É muito mais do improviso, né? Você tem uma ideia geral, mas o que rola ali não dá para prever. E eu acho que isso que é o divertido, porque, né, cada dia, e se for fazer talvez o mesmo vídeo, com o mesmo conteúdo, como o personagem ele muda tanto, o resultado ele vai ser sempre muito diferente. Você sabe, Lan, que eu sou daquelas que se pego, assim, um perfil desse, eu fico, eu dou uma audiência para você, o algoritmo vai dizer que esse cara é bom. Vai começar a te perseguir depois esses vídeos aí. Sim, com certeza, aí começa a vir um monte. E é uma coisa, assim, que me emociona muito, porque, em geral, como essa senhora, aquela que você contou do pano de prato e tal, a reação delas é tão, assim, é genuína, é tão espontânea que ela fez? Ela, né? Aquela coisa assim, e depois você pergunta se pode dar um abraço. Eu não consigo. E a questão do vídeo também, de criticarem que captou imagens, valeria mais se não tivesse sendo filmado. Eu acho que são imagens tão preciosas que tem que ser guardadas. Tem, né? que ser mostradas, né? Tem que ser divididas. E tem uma parte muito legal dessa coisa do vídeo, não sei até na neurociência como é que explica isso, mas a pessoa que assiste, ela sente como se fosse você vivendo aquilo. Claro. Né? Eu sou um cara que choro muito. Eu assisto Jornal Nacional, eu choro. Filme, eu choro. Então, é legal você conseguir fazer as pessoas realmente se emocionarem e principalmente porque dá esse contraponto, né? Porque você vê a realidade de alguém, que às vezes é uma realidade muito pior que a tua, mas a pessoa ainda tem uma energia boa, ela, né, você pergunta se é feliz, a pessoa fala que você é feliz, e fala, pô, mas eu tenho tudo aqui, né, todos os elementos para ser feliz e não sou. Então, acho que isso que realmente mostra que, né, quanto humano a gente é e quão bom, assim, às vezes é a nossa realidade comparado com outras pessoas. Sim. Vamos terminar a nossa conversa aqui hoje, que foi muito boa, muito legal, com algumas perguntas. Você faz duas, eu faço duas. Você faz uma, eu faço uma. Pro Ilan? É que eu tenho duas. Na verdade, eu tenho três. Pode fazer. Você pode fazer três. Tá, vamos lá, pode fazer. Começar? Não, começa. Começa que eu ainda vou pensar. Primeiro, eu queria saber qual o teu propósito. Você falou que tem um propósito por trás disso. Qual é o propósito? Realizar 1 milhão de sonhos. Eu já realizei 60, então falta um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. 60 sonhos? 60 sonhos. Falta 1 milhão. Falta quanto, então? 999.940. E em quanto tempo você fez os 60, realizou os 60? Foi basicamente um ano. Mas a estrutura que eu quero fazer para conseguir potencializar isso é começar a fazer clusters, reunir. Então, por exemplo, eu estou lá com um formulário, tem 1.400 pessoas que enviaram e tem muitas pessoas que precisam, às vezes, de um computador. Tem pessoas que querem um curso, querem tratamento dentário, então reunir essas pessoas e tentar fazer daí de 1.000 em 1.000. Se eu fizer de 1.000 em 1.000, em 1.000 dias eu fecho tudo. Agora eu sei quem procurar. Sim, para as pessoas que me procuram. Muitas, é verdade. Bom, mas deve ter um processo de seleção. Sim. Se a Vanusa chegar lá, por exemplo, você já vai descartar de cara. Não sou eu, não é pra mim. Não, indicar outras pessoas. Depende do sonho, né? Não, e é muito bonito isso, porque, claro, a pessoa pode ter seu sonho, tem que correr atrás do sonho, mas quando tem uma pessoa fazendo pelo outro, é mais bonito, é mais sincero e acaba funcionando bem. Assim. Eu acho que tá mais fácil teu pai fazer o canal da Mancha. Não, mas é que assim... 1.000 sonhos? Não, eu acredito. 1 milhão. 1 milhão? 1 milhão. 1 milhão. 1.000 é fácil. Tem que montar uma rede para colocar cada 1.000 pessoas para realizar um Mas assim, número, eu sou muito inspirado no MrBeast. MrBeast é o youtuber número 1 do mundo, norte-americano, e ele, atualmente, ele consegue fazer vídeos que ele, por exemplo, dá 1.000 próteses.
Ele dá 1000 operações de cataratas num vídeo só. Então, é o que eu Porque quero... aí as pessoas procuram e vão oferecendo e ele consegue. Não, eu e ele- acredito que você vai realizar esses 1 milhão muito antes do que você imagina. Não, mas uma coisa porque também. é uma rede. Eu criei essa associação e a associação, né, realizamos sonhos, mas a gente usa também a FIB, que é... Não, IFAB. Ilan, Flávia, IFAB, Arthur e Bernardo, que são os nossos filhos. Então, a nossa ideia, se de repente eu em vida não vou conseguir, eu vou querer Os que meu filhos filho e meu podem enteado conseguir. seguindo Sim. até chegar a 1 milhão. Essa é mais ou menos a Legal. próxima pergunta. Não, ao atingir 1 milhão de sonhos, Essa era minha. não pergunto você. Não, agora vai, né? O que você vai Depende, fazer é depois de 1 milhão? Era isso? Não aonde você quer chegar. Você, Ilan. Eu quero ser feliz, eu quero ajudar as pessoas a serem felizes e eu gosto muito da rotina. Né? Tem gente que, segunda-feira é o pior dia. Não, segunda-feira para mim é o melhor dia. Fazer a coisa acontecer, sair trabalhando. E eu gosto muito dessa rotina de fazer, tipo, de trabalhar mesmo e gerar resultado. E eu acho que talvez quando chegar no 1 milhão, a gente dobra a meta. Tipo Dilma, né? E você- Chegando na meta, a gente dobra. Posso fazer uma agora ou você quer terminar? Calma, eu tenho mais uma, Tá eu falei bom. 3. E para aquela pessoa que não está satisfeita com a vida dela e que quer mudar, igual você mudou, qual a dica que você dá para ela? Eu acho que tem os dois lados, que a gente, acho que fecha muito do que a gente falou no começo. Às vezes, e muitas vezes, você já tem tudo que você precisa para ser feliz e para ter muito sucesso, mas falta realmente aquele foco de ir a fundo. É aquela coisa, imagina que eu vou ter um terreno aqui, eu quero cavar para encontrar água. Eu vou cavar um pouquinho, eu falar, acho que lá que vai ter água. Eu vou cavar um pouquinho, eu vou ter 20 buracos aqui, mas nunca nada que eu vou realmente profundamente e vou encontrar água. Então você tem que realmente ir a fundo, se dedicar e fazer a coisa acontecer. Mas sim, às vezes você vai precisar de uma mudança, né, de realmente mudar os ares, fazer uma coisa diferente. E aquela coisa assim, que às vezes você tem canais que permitem você acelerar mais rápido. Então, por exemplo, no universo de games, naquela época meu TikTok tinha 600 e poucos mil. Eu era feliz, estava muito bem, eu fazia lives com uma galera, tinha uma movimentação, mas talvez faltava um propósito maior, alguma coisa. Daí eu consegui unir, né, um propósito com um canal, uma coisa que permite você crescer muito rápido. Então você fala, agora realmente é a hora de sentar a bunda. Mas mesmo assim, por exemplo, há uns 1 mês e meio atrás, meus views tinham caído um pouquinho, eu estava meio insatisfeito, o que eu vou fazer? Será que eu vou para um outro tipo de conteúdo tal? Daí eu falei, não, vou continuar nesse, vou decupar melhor, vou estruturar melhor o que eu tenho que fazer. E começou uma virada, assim, eu fiz 2 vídeos que deu 11 milhões cada um. O meu YouTube agora, tô sem internet aqui, mas, cara, fez assim uma linha, assim, subindo reto, assim. Eu ganhei uns 200, 300 mil no Instagram, eu ganhei uns 200, 300 mil. Então, é aquela coisa realmente de, eventualmente você vai ter que mudar, mas olha para o que você está fazendo hoje, que provavelmente você já tem todos os elementos para ter sucesso e ser feliz, e não precisa inventar muita moda. Eu sou um cara muito de inovação, de querer coisas novas, mas já perdi muito com isso. Até na época que eu era DJ, eu fazia uma música eletrônica, mas misturando com elementos em português. E, tipo, músicas em fica legal pra português, caramba, elementos... E eu fui, tipo assim, um dos primeiros a fazer isso no gênero que eu fazia, que era no techno. E daí eu produzia uma música, eu tocava, todo mundo já sabia que era minha. Essa é tua. Eu fiz uma música que era aquele sonzinho do Ligação a Cobrar. Tanã, 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 E não tinha nada em português. Todo mundo, é tua, eu sei que é tua. Só que daí chegou um outro estilo, que era o Electro House. Interessante esse estilo, eu mudei pra ele. Daí não tinha mais vocal em português, daí eu perdi minha identidade. Assinatura. Se eu talvez tivesse ficado naquele mesmo estilo musical, talvez eu hoje ainda era DJ e provavelmente ia ser satisfeito com o que eu estava fazendo. Então, acho que é isso. Tem que realmente entender se você já não está no caminho certo e é só focar e ir a fundo. É isso. Bem, mas só para terminar, você disse que era tímido. Não vejo timidez, como é que foi? Assim, eu acho que, no geral, o Dá curitibano... pra ver que ele é um pouco tímido, sim. Não, acho ótimo. Não, assim, eu acho que o curitibano, no geral, ele tem essa coisa de... Né, Amor. é um pouco fechado, tal, não fala com o vizinho no elevador, mas quando você conhece o curitibano, quando você senta na mesa, começa a falar, ele abre o coração. Então, eu acho que também, como eu dei aula por muito tempo, quando eu entrava nesse modo workshop, assim, vai embora, mas no geral, acho que no dia a dia eu sou bem tímido, até na minha juventude meu apelido era Mudinho, eu não falava nada. E outra coisa, você faz atividade física, exemplo do seu pai?
Faço. Hoje eu tô fazendo beach tênis, tô fazendo musculação, 2 vezes, 3 vezes por semana. E eu, né, já fui com meu pai, fiz 4 7 cumes. E eu tenho esse planejamento de fazer os 7 cumes, de subir essas Então montanhas. tem que ficar em dia, né? Tô agora voltando. Agora, nesse momento, como é que você faz longe do celular, do Instagram? Daí vai ter que gravar um monte de vídeo, Deixa estrutura. pronto. E a minha namorada, eu conheci ela no Everest. Então a gente tem essa conexão, eu quero voltar Aham. também a subir montanha com ela. E agora tem esse momento, né, dos meninos ali, um tem 8, outro tem 6. É difícil quando você vai fazer um Everest da vida, são 2 meses longe. Então tem que ter um planejamento realmente tempo aí, muito né? grande para fazer a coisa acontecer. Mas eu quero criar essa estrutura para poder também colocar o pé na estrada. E é aquela coisa que também você faz muito por você, né? Pela superação, por ir lá, por subir a montanha. Normalmente se falam, pô, mas por que você vai subir a montanha? Você vai lá e vai rolar uma pedrinha e vai voltar. É mais ou menos isso. Bate uma foto daí, e vem. né? E para terminar, eu queria que você desse os teus endereços. Não é uma pergunta, tá? Mas é um pedido que você desse os teus endereços para as pessoas te seguirem e ajudar também nas vaquinhas, enfim, como puder. Bem legal, acho que a maneira mais fácil de me encontrar, porque o Next Level DJ, inglês tal, o pessoal se bate, é procurar o Moço do Te Amo. Então pode me procurar basicamente em todas as mídias sociais. Principal, claro, as principais é TikTok, o Instagram, YouTube, Facebook, Quai, que eu publico basicamente todo dia e lá tem as informações das vaquinhas. Eu tenho até 2 perfis, né? Um perfil que é o fundo branco, que são mais experimentos sociais, e quando é o fundo azul, são esses que eu ajudo pessoas necessitadas que eu encontro na rua ou através da Realizamos Sonhos. E vale também. Segue também a Realizamos Sonhos, também em todas as plataformas, para poder acompanhar esse nosso trabalho. Realizando sonhos. Realizamos Sonhos. Realizamos sonhos. Isso. E o moço do Eu Te Amo. Exatamente. O moço do Eu Te Amo não combina com curitibano mesmo, né? Ah, combina sim. Aqui entre vai. não, porque você tem uma visão diferente da minha. Você acha que o curitibano é meio bicho do mato, assim, meio tímido? Não, eu acho que ele é tímido, mas é um povo acolhedor. Quando é o que Acolhedor? ele falou. Eu acho, é aquele primeiro momento, assim, aquela coisa de, né? Eu não te conheço, quem é você? E Desconfiado, como Mas, mineiro. mas eu percebo mais ou assim, menos. nas minhas andanças, assim, cara, Curitiba hoje A é, gente acaba não uma vendo cidade, isso. é uma metrópole que tem gente do Brasil Mas inteiro. não tem jeito. O cara vem lá de Ele longe, vira em curitibano. uma semana ele vira curitibano. Tá bom. E já começa a tirar sarro do povo do interior e tal. Já começa a frequentar, né? Mas não dá apelido igual lá em Paranaguá. Não, Paranaguá é fantástico para dar apelido, né? É muito bom. Valeu, obrigado, Valeu, cara. obrigado pelo mesmo. Foi um convite. prazer, Obrigada. foi uma ótima conversa. Foi Muito uma legal honra. mesmo. Valeu. Obrigada mesmo. Obrigado.